Programa Um Novo Olhar. Olá, estamos começando mais um programa, Um Novo Olhar. É sempre um prazer ter a sua audiência, a sua companhia. Muito obrigada. No programa de hoje eu estou com a Alexandra Grassini, com um assunto, gente, transição de carreira na maturidade. Como que é isso para você? Lidar com a maturidade, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E eu já dou as boas-vindas. Tudo bem, Ale? Seja bem-vinda. Olá, Michele, equipe da TV, da rádio, todos que vão nos assistir. É uma alegria imensa estar aqui falar desse tema. Esse tema, ele está bem atual devido à longevidade, que tem acontecido aqui no Brasil e no mundo. Então, fica com a gente que tem bastante coisa interessante aqui. Muito bem, eu já começo sempre agradecendo a participação de todos os nossos ouvintes, que sempre enviam perguntas, e são através dessas perguntas que nós fazemos aqui, montamos a pauta do programa. Então, Ale, eu já começo aqui com a Paula é de Osasco, ela tem 55 anos, aliás, ela colocou aqui, e diz que está infeliz no trabalho, e quando diz que quer mudar, a família dela fala que ela é velha demais para mudar, Alexandra. Tem limite de idade para fazer transição de carreira? Como que é isso? Ah, Michele, isso é bem natural de acontecer, da pessoa, quando ela quer fazer uma mudança, e aí vem, na maturidade, essa frase, você está velha demais para mudar, para fazer outra faculdade, ou para mudar ou empreender, tentar algo novo na sua vida, E tem o time que fica ali esperando que, se você fizer algo, e se não der certo, para te falar, eu te avisei que ia dar errado. Então, a gente está falando aí do apoio também durante esse momento, Mas limite de idade. Cada vez mais eu tenho percebido que limite zero, sem limite de idade para as pessoas mudarem, para as pessoas tentarem algo novo, seja empreender, então começar um novo negócio, ou mudar de profissão. De repente a pessoa, ela é jornalista. Hoje eu estava escutando a história de uma mulher que era jornalista e estava muito bem na carreira, e chegou uma hora que ela falou, gente, eu não quero mais ser jornalista, e vou fazer arquitetura, e teve que fazer a faculdade. Então, teve todo um investimento naquilo, já ali na faixa dos 50 anos. Então, não tem limite de idade. Agora, o que é muito importante, planejamento. Você se planejar, então entender qual é o planejamento financeiro que você precisa fazer para fazer essa mudança, para fazer essa transição de carreira, observar quais são os cursos, então eu tenho que fazer uma faculdade nova, Onde que eu vou buscar informação? Então, no planejamento, buscar também informação e ter uma rede de apoio. Então, de repente, às vezes a família não apoia a sua transição, mas você tem amigos, ou você busca um profissional, um psicólogo, um coaching, que vai te ajudar ali naquela transição, a você ter um apoio, um suporte e orientação na transição. Mas dá para fazer transição em qualquer idade. Eu lembro do Ion Freitas, que foi um psicólogo, ele era engenheiro, e ele trabalhou aqui no Instituto Evoluir, e ali já, com 70 a mais, ele decide fazer a faculdade de psicologia. E depois se formou psicólogo e trabalhou como psicólogo uns bons anos. Então, sem limites, só planeje-se e busque orientação. Muito legal, Ale? Porque é bom a gente falar disso, porque vai quebrando aí algumas crenças, de idade que a gente tem. Acho que é tão importante. Esse ano eu fiz 40 anos, em 2024 eu completei 40 anos. Eu já comecei também na crise já da idade, mas é bom ouvir essas histórias, porque a gente vai se abastecendo dessas coisas boas, assim, vendo que realmente a idade, se a gente ficar acreditando nas coisas que ficam falando pra gente, de que a gente já tá velho, que já passou da hora, enfim. Eu acho que a gente precisa começar a ressignificar essas coisas que a gente ouvia, principalmente quando vem aí de família também, falando que tá velha. Eu, com 40 anos, a questão da maternidade é uma questão para mim.
já. Mas a gente tem exemplos, né? A Cláudia Raia. A Cláudia Raia não ficou grávida com 55 anos. Então, olha aí, é o que acontece. Muito bem. Seguindo aqui, a Ana Carolina, a Alexandra, ela fala que ela se aposentou e que ela sente falta do trabalho dela. E que ela está se sentindo perdida. Como é que ela retoma alguma atividade de trabalho? Como que faz depois que a pessoa se aposenta, Alexandra? Como que é esse caminho? Ah, muito interessante, né? Quando você se aposenta, né, e a gente sempre fala que deve sim, se aposentou, vai receber o seu dinheiro, que é graças a que você está honrando todos aqueles anos de trabalho, né? Mas depois que você se aposentou, eu tenho escutado que muitas pessoas têm sentido esse vazio, né? Que a querida ouvinte aqui está dizendo que se sente. Falou, até sábado mesmo, eu e a Michelle, a gente estava no Conviver Evoluir, e a gente fez uma dinâmica sistêmica sobre o currículo, nós desenhamos o currículo sistêmico com os participantes, e teve uma participante que ela falou, sabe, eu estou aposentada, mas não está bom esse negócio de ficar em casa, é muito tempo em casa. Então, o que a pessoa pode fazer é buscar, num primeiro momento, um trabalho voluntário, que ela está ali, né, na energia do trabalho, e tem tantos espaços, tantas ONGs que necessitam de trabalho voluntário, e também olhar toda a experiência que ela tem e pensar, eu quero uma recolocação, eu quero buscar uma recolocação no mercado de trabalho. Hoje já tem empresas especializadas em vagas para pessoas maduras, para pessoas 40, 50 a mais, né? O Mature Jobs é um dos sites que você pode ir lá procurar, que tem ali, você se cadastra e lá tem muitas ofertas de trabalho. Uma outra opção é também a pessoa, a partir da experiência que ela tem ali uma experiência de vida, uma experiência profissional, ofertar isso para o mundo no papel de consultoria. A pessoa pode ser uma consultoria, ou seja, ela vai orientar pessoas que estão se formando, que estão precisando, né, de uma orientação naquela área. Então, se a pessoa foi uma engenheira, foi uma arquiteta, uma psicóloga, olha quanta informação ela tem para passar, né, para quem está ali se formando e não tem a experiência que ela tem. Então, ela pode buscar um trabalho voluntário, né, buscar uma consultoria, uma recolocação, ou às vezes empreender. Então, olha quantas possibilidades, mas quando a pessoa está se sentindo muito esse vazio e muito sozinha, o trabalho voluntário é aquele que você começa ontem, né? Então, já ajuda, porque quando a gente percebe que quando a gente é voluntário, a gente mais recebe do que dá, né? A gente sai abastecida e nutrida do trabalho. Isso é muito legal para também a pessoa que trabalhou a vida inteira não parar de repente, né, Alexandra? Porque senão eu já vi muitos casos, assim, de pessoas que acabam parando também tudo, se aposentou e aí fica em casa assistindo televisão o dia inteiro, né? E não ocupa a mente, adoece, então é importante mesmo. Se aposentou, ok, né? Eu falo isso porque a minha mãe também vai fazer 70 anos esse ano, e eu já falo para ela, mãe, tem que ir diminuindo o ritmo, o que você vai fazer? Ela, não, eu já estou me preparando, eu quero trabalhar mais uns 2, 3 anos, e depois eu só vou fazer trabalho voluntário. Ela já está lá selecionando o trabalho que ela vai fazer. E aí ela quer continuar trabalhando sim, mas, né, aí de uma forma voluntária, enfim, com outras atividades. Então, é super importante isso, para quem se sente perdido, e lembrando, né, gente, busque sempre também ajuda. Nós temos, né, a Alexandra, ela é coaching de transição de vida e carreira, também pode te dar um super auxílio se você estiver passando aí por alguma questão que está se sentindo perdida, busca uma ajuda profissional. Troca uma ideia com a Lei, que vai ser muito bom. Legal? Muito bem. Continuando aqui, o Carlos pergunta, qual que é o tempo ideal para realizar uma transição de carreira, Alexandra? Tem um tempo ideal para isso? Boa pergunta. Então, quando você está mudando, né? Então, você fala como o exemplo que eu citei, né? A pessoa que era jornalista e ela passou a ser, ela falou, agora eu quero ser arquiteta, eu amo arquitetura, né?
Muitas pesquisas indicam, e eu vou falar por mim, que eu já fiz 2 grandes transições de carreira, mudando de área, no mínimo 5 anos. Então, por exemplo, né, quando você vai mudar, você tem que pensar muito nos seus recursos financeiros, se você vai precisar pagar uma faculdade. A história que eu estava escutando hoje, por exemplo, né, ela vai contando que ela começou a faculdade de arquitetura e continua atuando como jornalista. Então, era meio período como arquiteta e estudante, outro meio período como jornalista, para continuar, para conseguir ali, né, nutrir, né, os recursos financeiros que ela precisava, né. Então, por isso que é importante muito o planejamento. Então, quando as pessoas chegam e falam assim, eu não aguento mais, eu vou pedir demissão, eu vou fazer algo que eu amo, porque eu amo ser terapeuta, ou eu amo ser arquiteta, e eu vou mudar de profissão. Então, é importante entender que leva um tempo. E outra coisa também, é muito importante a pessoa ter clareza que não existe trabalho perfeito. Então, todo trabalho tem seus desafios. Então, às vezes a pessoa coloca tanta expectativa nessa transição que acaba se frustrando, porque vai encontrar desafios na nova área, vai encontrar as dificuldades, né? A diferença é que quando você faz o que você ama, você passa pelas dificuldades mais, ali mais centrada, mais fortalecida, né? Então, tempo. Pelo menos 5 anos, quando eu ia falar 50, não, né, gente? É uma vida dela. 5 anos quando você muda de área. Quando você quer fazer uma transição, que você continua na mesma área de atuação, de conhecimento, né? Então, por exemplo, a pessoa, ela é jornalista, mas ela quer ser autônoma, ela era CLT e ela quer ir para o autônomo, aí o tempo é menor. Então, ela vai levar de uns 2, 1 ano para ela ir se estabelecendo, colocar o nome no mercado, ter cartela de clientes, né? Informar para as pessoas que ela está trabalhando de outro jeito, de outra forma. Então, os tempos são diferentes, mas, de novo, né? Como a gente falou aqui no começo, se planejar. E não tomar atitudes quando está, sabe, ali no pico da emoção. Aí estou com raiva, tive um dia péssimo, aí vou pedir demissão. Nunca faça isso, se programe. Boa, Alexandre. Nossa, é tão importante ter essas informações. Eu sempre falo isso. Quando eu fiz minha transição de carreira também, que foi tudo avoado, não teve uma orientação com um profissional, foi mais difícil. Quando tem essa orientação, planejado, fica tudo tão mais fácil, né? Então, muito bom ter essas dicas, Ale. Você estava dando exemplo de jornalista, ó, tem uma pergunta aqui da Joana, de Sorocaba, também tem 55 anos a Joana, e hoje ela fala que ela atua como jornalista, mas que ela não sente mais alegria e não tem mais satisfação no que ela faz. E quando ela fala de alguma mudança, ela se sente muito julgada e não sabe como tomar decisões com tanto julgamento e sem apoio. Quando não tem o apoio, fica mais difícil, né, Ale? Que dica que você dá para a Joana, Ale? Puxa, é desafiador mesmo, Joana, quando a gente não tem apoio, quando as pessoas não entendem aquele vazio que você está sentindo, aquela frustração, né? E às vezes não é que está ruim o trabalho, você está numa boa empresa, está bem colocada, é que o seu ciclo dentro daquele papel, dentro daquela função que você exercia, se encerrou. Você está buscando outra coisa, porque a vida é feita de ciclos. Por isso que quando a gente fala de transição, tem uma especialista que ela chama Sônia Bignucci, e ela diz assim que a transição ela está presente o tempo todo na nossa vida, e é verdade, né? Se a gente for olhar, né, nossa vida e nossa carreira, o tempo todo está se transformando, está em mudança, está em transição. Então, quando a gente não tem uma rede de apoio e está sentindo essa vontade de fazer uma mudança na nossa vida, não adianta também ficar discordando o tempo todo daquelas pessoas que não estão nos apoiando. Escuta, vê se alguma coisa do que a pessoa está falando te ajuda, se tem fundo de verdade, escuta, abre a escuta, fala, puxa, essa pessoa está falando aqui que o que eu vou fazer não vai dar certo. Tá bom, não vai dar certo por quê? Quais são os fatos, né? Na comunicação não violenta a gente aprende, né, Michele? Primeiro olha os fatos. Então, olha os fatos
que estão ali norteando a tua mudança. E se você não tem rede de apoio, a primeira pessoa que tem que estar fortalecida, que tem que ser o seu apoio, é você mesma. Então, é você estar forte, você ter autoconhecimento, por isso que buscar um especialista, como a gente falou aqui, né? O Instituto Evoluir tem muitos especialistas, muitas modalidades. Eu e a Michele mesmo, a gente está fazendo agora uma mentoria, né? Que a gente une o coaching com a comunicação não violenta, porque é importante você saber se comunicar com a sua rede de apoio, porque às vezes você está tão apaixonada pela tua ideia, pela tua nova ideia, que você para de escutar todo mundo. E aí você se comunica de uma forma agressiva. Então você acha que você está ali se comunicando de uma forma clara, né, falando da sua transição, e na verdade você está ali sendo de alguma forma, sem perceber, inconsciente, agressiva com a sua família, porque você fala, eu quero mudar, mas você não me entende, eu vou mudar mesmo, é isso que eu quero. Então é importante você entender que existem melhores formas de você comunicar, né, a sua família, ou a empresa em que você trabalha, dessa transição, e se fortalecer. Então, lembrando que eu e a Michele, a gente também está aqui disponível no Instituto Evoluir, né, para bater um papo com você aí que está pensando em fazer uma transição. Verdade, muito bem lembrado também, estamos aqui à disposição, e já quero aproveitar, agora que a Ale já puxou, já vamos aproveitar também e reforçar a parceria que nós temos também com a FEAL, então lembrando que todos que são sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir, incluindo a nossa mentoria, essa mentoria que a Ale acabou de falar também. Se você é um sócio do Clube Amigos da Boa Nova, tem 15% de desconto. Entra no site institutoevoluir.com.br e saiba mais, tem uma programação incrível de segunda a sábado. O Instituto é referência em constelação familiar também, então venha assistir uma constelação, venha conhecer a constelação familiar, e aproveita também para conhecer o nosso espaço. Nós estamos na rua Fernandes Pinheiro, número 295, tem um jardim maravilhoso, vem tomar um cafezinho, um chá com a gente. E também para que você possa ter essa programação incrível da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, para manter essa programação no ar, a gente conta com o seu apoio. Você pode nos ajudar com um Pix, fazendo uma colaboração espontânea pelo Pix 11 97 261 0272, ou se você preferir, entra no site feal.colabore.org, que você vai ter lá todas as informações para se tornar um sócio e poder contribuir com essa rede que é uma rede de apoio também, que leva tantas notícias boas, tantas informações para a gente cuidar aí do nosso emocional, se conectar com a nossa espiritualidade. Então, é uma programação incrível. Então, nos ajude a manter essa programação no ar também, se tornando um sócio. Muito bem, recados dados, seguimos aqui com uma pergunta do João, lá de Uberaba. Um beijo para todos de Uberaba. E ele diz que ele realizou uma transição de carreira aos 45 anos. Ele era CLT e passou a ser autônomo. E agora ele está com muita dificuldade de se organizar financeiramente. Ele diz que ele ama o que ele faz, mas que ele está com dificuldade de organizar, porque realmente, né, quando você muda do CLT para autônomo, tem muitas mudanças aí, aquela parte, né, a CLT, ela traz uma segurança maior, e de repente você vai caminhar sozinho, né, Alexandre? E aí, como que é isso, Ale? Isso é um desafio mesmo, né, quando a pessoa faz uma transição, né, porque o que acontece? No modelo CLT, a pessoa, ela tem um ganho mensal. Então, todo mês ela conta com aquele X que ela vai receber. Quando ela passa a ser autônomo, tem que ter uma mudança de mentalidade. Então, e isso é o mais desafiador no início, né? Porque tem meses que você vai ganhar, né? Você vai ganhar um valor maior.
Tem outros meses que você pode ganhar um valor menor. Dependendo do seu negócio, pode ser sazonal. O que acontece? Em certas épocas do ano, né, você tem mais procura. Em outras épocas do ano, você vai ter menos procura. Então, você precisa começar a fazer ali um planejamento financeiro. Então, o que é importante? Buscar uma assessoria, buscar uma orientação financeira. Lembrando, de novo, que aqui no Instituto nós temos também profissionais que trabalham com essa questão, né, da assessoria financeira. A Patrícia Satak é uma delas, né? Ela tem uma experiência de mais de 20 anos na área financeira e ela ajuda você a organizar o seu orçamento, as suas finanças, a fazer um fundo de reserva, né? E aí você também precisa, além de ter assessoria financeira, entender como é que você vai vender o seu negócio. Então, se você tem um negócio, você também precisa buscar uma assessoria, né, ou uma orientação de marketing, como é que você vai apresentar o seu negócio nas redes, né, como é que você vai aumentar suas vendas, né, porque na autonomia, lembra que a gente falou, não existe trabalho perfeito, tem esses desafios. Quando você está numa empresa, você trabalha, você dá suas horas e no final do mês você recebe um valor, que é aquele valor todo mês. No autônomo, você tem um ganho variável, que um mês pode ser mais e que no outro mês pode ser menos, mas aí você precisa ir buscar uma assessoria financeira e também ali, né, entender como é que você vai vender o seu produto e vai se mostrar no mercado ali diante da sua concorrência. Muito legal, bem lembrado. Ter uma assessoria financeira também faz toda a diferença nesses momentos aí de transição. Boa, Ale. Ale, a gente já está chegando no finalzinho do programa. Olha como passa rápido, né? Gente, o tema hoje, ó, vamos ter que fazer uma parte 2 também, porque ainda tem algumas perguntas aqui que a gente não conseguiu responder. Vamos fazer uma parte 2 desse programa. E eu quero até aproveitar, Ale, assim, tem uma pergunta aqui do Carlos, para a gente finalizar, de 58 anos, que ele diz que ele sente dificuldade de encontrar trabalho, que ele realiza ótimas entrevistas, mas não consegue. E aí ele fica com essa, né, pensando se a idade está sendo um impedimento. E aí, o que você pode dar de dica junto com as suas considerações finais, Ale, por favor? Ah, muito legal. Então, às vezes, né, até como a pessoa vai na entrevista, né, acredita que está se saindo bem, mas às vezes a pessoa não responde o que o recrutador está perguntando. Estou falando isso porque quando eu faço coaching, a gente faz treinamento de entrevista. Então, às vezes eu falo para ela, vamos lá, vamos simular uma entrevista. Aí eu faço a pergunta e a pessoa começa a contar a vida profissional todinha. Aí eu falo, gente, não foi isso que eu perguntei, vamos resumir. Então, é preciso entender, né, como é, porque às vezes a gente faz, e a gente sabe uma sensação que foi bem, mas precisa entender se a gente está respondendo o que o recrutador está perguntando. E aí fica a dica dos 50 a mais, buscar os sites e empresas especializadas em trabalho para pessoas com maturidade, 50 a mais o Mature Jobs, como eu falei. Muito bem, então muito obrigada, Lê, pela sua participação no programa de hoje, muito bom conversar com você, obrigada a todos os nossos ouvintes, a nossa equipe técnica que sempre está disposta aqui a nos auxiliar, um beijo para o Henrique, Thaís Cabenguele, Rogério, Jefferson, todos que estão aí atrás das câmeras nos auxiliando, e até o próximo programa. Você acompanhou Um Novo Olhar.